É você o estudante? Bora estudar? Hoje o assunto é diferente. Hoje a gente não vai falar de guerra, talvez, um pouco de guerra, mas não a guerra que você está pensando, não. Não vai ter espada, não vai ter tiro. Hoje a guerra é aqui dentro e principalmente aqui. Hoje a gente vai falar do triângulo amoroso mais falado, podemos dizer assim, do tempo de Império. Hoje a gente vai falar do amor prometido e do amor proibido. Sabe como é que é, né, gente? Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Mentira. Se você quiser falar de amor, você precisa saber dessa história. Se você quer envolver história, matéria e amor, é bom que você conheça esses pombinhos, esse triângulo amoroso que se estendeu por 10 anos, podemos dizer assim, por quase 10 anos, e que gerou mas muito o que falar na corte brasileira. Hoje a gente vai falar de Dom Pedro I, Leopoldina e, mais importante, Domitila. Essa galera, esses três, eles fizeram uma divisão no país que vocês não têm noção. Mas vamos começar a falar por Leopoldina, mas primeiro é importante, eu tive que tirar uma colinha pro nome dela porque merece. Vamos lá. Vamos falar de Carolina, Josefa, Leopoldina, Francisca, Fernanda de Habsburgo. Mais uma vez, Carolina, Josefa, Leopoldina, Francisca, Fernanda de Habsburgo. Chega desse papel, eu não quero mais. Enfim, a gente vai começar a falar dela. Ela que era uma menina, uma moça, uma jovem totalmente culta, totalmente diferenciada. Não era uma jovenzinha qualquer, não. Era uma jovem intelectual, uma jovem diferente. Não era qualquer coisa que se acha por aí. E o mais importante, Leopoldina, ela era filha do Francisco I. O cara que era não só um imperador da Áustria, mas que tinha um poder imenso. Ele era um cara extremamente importante até Napoleão entrar na Europa. Como eu canso de falar de Napoleão aqui. Napoleão é um cara que é muito citado no meu canal e eu preciso mais do que nunca fazer um vídeo só de Napoleão. Porque esse cara, ele é importantíssimo para a história do mundo. Mas agora a gente está falando de Leopoldina. Então, pois bem, Napoleão força que Francisco perca o seu título de imperador soberano, todo-poderoso, e além disso força que ele case a sua filha mais velha com quem ele pretendesse. E a partir desse momento, o imperador Francisco I toma para si que suas filhas casariam com quem elas bem quisessem. E foi aí que aconteceu uma coisa importantíssima para a história. Foi aí que aconteceu uma coisa importantíssima. Porque Leopoldina, ela não era obrigada a casar com ninguém. Francisco I prometeu que suas filhas seriam livres para escolher com quem bem casasse. E foi aí que entra Marquês de Marialva. Esse cara entrou na cidade de Viena, fez uma entrada triunfal, distribuindo ouro para a corte e cavalos treinados que foram treinados exatamente só para aquilo, só para aquela entrada. Então ele vai procurar a Leopoldina e ele vai se ter com a Leopoldina e pega uma foto, a foto de um rapaz bonito, de um rapaz apessoado, de um rapaz com ar de realeza. Quem era esse cara? Quem era esse cara? Dom Pedro. Ele pega e entrega a foto para ela, mostrando quem era Dom Pedro, dizendo assim, olha, esse homem quer casar com você. Então ela pega aquela foto e se apaixona na mesma hora. Ela fica extremamente apaixonada, mas primeiro, mais importante do que a sua paixão, ela pergunta, ele é um cara culto? E o Marquês é um cara muito culto. Ele é um cara estudado, sim, ele é um cara bem letrado, bem estudado, apaixonado, ama zoologia, ele ama ciência, ele é um cara apaixonado. E ela, a partir daquele momento, começa a idealizar a imagem de Dom Pedro I, o que na verdade era uma mentira.
Dom Pedro não era um cara envolto na ciência, não era um cara letrado, era um cara inteligente, mas não era bem para essa pegada não. E então o pai dela pergunta, é isso que você quer? Você quer casar com este homem? E ela, sabendo que seria muito bom a união da família de Bragança, que era a família de Dom Pedro, com o Habsburgo, para fortalecer um elo e tornar um império mais importante, ela aceita. E em 1817, em maio de 1817, que ela se casa com Dom Pedro I, porém, sem a presença dele. Ela recebe uma procuração e ela assina aquela procuração e ela registra o seu casamento, mas só no dia 6 de novembro de 1817, quando ela embarca aqui no Brasil, depois de muitas complicações e dificuldades para estar aqui, mas em 1817, no dia 6 de novembro, que ela desce no Brasil e finalmente conhece o seu amado Dom Pedro. E aí é que as coisas começam a mudar. Por quê? Porque quando ela vê Dom Pedro, o que você acha? Você acha que ela perde o amor na hora? Não. Ela se apaixona mais ainda por ele. E aí eles têm uma linda história de amor. Eles se amam, se entendem, se completam, têm filhos, ela começa a ter filhos, 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, e começam a se amar, a se conhecer. Então, em 1822, depois da família real ter ido embora, em janeiro de 1822, Dom Pedro estava totalmente indeciso. Dom Pedro não sabia se voltava para Portugal ou se ficava no Brasil. Ele não estava com a cabeça muito legal. Até que Leopoldina, né, a sua querida esposa, chega para ele e fala, meu amor, fica. E ouvindo a sua esposa, Dom Pedro decide ficar. Então você está me dizendo que Dom Pedro só ficou pela Leopoldina? É mais ou menos isso, amigo. Ele foi muito aconselhado por ela. E como que você tem tanta certeza disso se lá você não estava? Muito bem, a Leopoldina, ela conversava com os seus familiares por cartas e mandava a sua família a respeito das coisas que aconteciam, pois ela tinha um contato muito bom com a família na Áustria, em Viena. Então, muitas das coisas que nós sabemos sobre Dom Pedro e sobre ela está escrita em suas cartas, pois ela era uma pessoa que gostava muito de datar as coisas que aconteciam, por ser uma pessoa bem letrada. É importante dizer também que nessas cartas ela dizia de sua aflição. Sendo uma pessoa que falava grego, que entendia latim, uma pessoa estudada, uma menina que tocava diversos instrumentos, que era uma pessoa dada à arte, à literatura, à história, ela sofreu muito aqui na casa de Bragança, porque os portugueses eles não eram interessados em literatura, eles estavam um pouco se lixando para isso, entendeu? Então ela era uma pessoa extremamente ridicularizada por seus livros e por ser uma pessoa dada à ciência, à literatura. Ela era uma pessoa que sofria bullying por ser intelectual dentro de uma nobreza e de uma corte. Dá para acreditar? Pois é, eu também não acreditava muito não, mas hoje eu sei que é verdade. E, enfim, e ela aconselha ele que fique, né? E em setembro, ainda do mesmo ano de 1822, ela recebe as cartas de Portugal mandando que Pedro voltasse imediatamente para Portugal e que o Brasil fosse novamente rebaixado a uma colônia, e ela juntamente com José Bonifácio montam a carta que seria a proclamação da independência do Brasil, e cria toda a proclamação ali e manda as cartas para Dom Pedro, que estava em São Paulo resolvendo assuntos em São Paulo, e recebe. E o que Dom Pedro faz? Dom Pedro assina. Ele dá o grito da independência e assina um documento que já tinha sido feito e forjado por José Bonifácio e Leopoldina, e assim no dia 7 de setembro de 1822 é proclamado a República. Então você está me dizendo que esse foi o grande acontecimento do Rio Ipiranga? Mais ou menos, meu querido amigo, porque ainda em 1822, mas alguns dias antes do dia 7 de setembro, ali no finalzinho de agosto, Dom Pedro conhece Domitila. Exatamente.
Dom Pedro conheceu Domitila quando estava em São Paulo, tratando dos assuntos do Império e um pouco antes de proclamar a República. E a partir dali, Dom Pedro se apaixona. Dom Pedro se apaixona perdidamente por Domitila, a conhece, e a partir do momento em que ele conhece ela pessoalmente, se deita com ela na mesma noite e fica completamente perdido. Porque, diferente de Leopoldina, que era uma mulher intelectual, uma mulher de muitas palavras, de literaturas e de grandes pensamentos e de ciência, Domitila era uma mulher apaixonada, era uma mulher de coração quente, uma mulher de alma pegante, e ele se apaixona pelo lado romântico daquela mulher. Então você está me dizendo que Dom Pedro deixa, a partir daquele momento, se torna um homem infiel e começa a trair a Leopoldina? Não. Dom Pedro já era um cara infiel. Dom Pedro já traía a Leopoldina bastante. Porém, ele não tinha uma amante fixa. Era assim, ele viu uma menina, olhava, vou pegar. E pegava. Era mais ou menos assim. Só que com Domitila foi diferente. Ele olhou para Domitila, Domitila olhou para ele, rolou uma paixão, um amor, uma entrega. E a partir daquele momento, ele tira Domitila de São Paulo, coloca Domitila para viver entre o centro da cidade do Rio de Janeiro, onde era a capital na época, e o Palácio, em um bairro que hoje nós conhecemos como Estácio, mas era o bairro de Mata Porco, né? E deixa ela vivendo ali durante um tempo, até que fica uma coisa tão escancarada e tão na cara, que ele pega e bota Domitila para viver na frente do palácio. E acabou. Ele não quer mais esconder nada de ninguém, ele está apaixonado. E Domitila, que não é boba nem nada, pega a família dela e bota para trabalhar no castelo, na corte, e coloca todo mundo lá dentro, e a irmã dela é transformada em baronesa, ou seja, tá tudo escancarado. Leopoldina também acaba ficando ciente e as coisas começam a ficar complicadas dentro da casa. Porque Leopoldina, embora fosse esposa de Dom Pedro, ela não tinha nenhum tipo de poder ali. Ela era apenas a esposa de Dom Pedro e nada mais do que isso. Então ela começa a se suprimir, começa a sofrer, e uma de suas cartas ela declara que é mais fácil sair águas de rochas do que o seu marido a levar ao teatro. E ela começa a sofrer porque Dom Pedro começa a sair com Domitila para todo canto. Dom Pedro leva Domitila à Bahia, e na Bahia Domitila é reconhecida como primeira dama. Para você ver, era uma coisa tão escancarada aos olhos de todo mundo e que as pessoas já estavam começando a ignorar Leopoldina, que entrou em uma depressão imensa mesmo, porque começou a comer e começou a engordar e perder toda a sua forma e perder o gosto pela vida. E Dom Pedro, cachorrão de toda a vida, continuou aproveitando com Domitila até o fatídico dia de 29 de novembro de 1827. Olha lá, em 6 de novembro de 1817, ela chega ao Brasil. Em 29 de novembro de 1827, acontece uma coisa importantíssima. Dom Pedro, em uma de suas muitas viagens, ele descobre que o pai de Domitila estava muito doente e ele decide cuidar desse homem. E ao cuidar desse homem que estava doente, ele fica do lado do pai de Domitila até que o pai de Domitila morre, né? E aí Dom Pedro fica choroso, triste, mal, e fica 6 dias velando, fica 6 dias resolvendo os assuntos dessa morte, sem voltar para casa e sem dar qualquer satisfação a Leopoldina, sua esposa. Então quando ele volta para o Império, quando ele decide entrar em casa, Leopoldina tá o dragão. Como assim? Você sai 6 dias e você não me diz nada? Né? Há muitos que dizem que naquele momento ela se alterou com ele e ele bateu nela, né? Não se tem uma base correta para se dizer isso, mas dizem-se que se ouviu muito gritos e muitos barulhos dentro da corte, dentro do castelo, onde ela foi surrada, onde ela apanhou, e ela estava grávida de 21 semanas, ela estava grávida,
e ali ela perdeu, sangrou muito e acabou perdendo a criança pelas agressões que sofreu. Então ela diz uma palavra que nunca saiu da cabeça de Dom Pedro. Diz assim para ela, diz assim para ele, você está indo, mas quando você voltar eu não vou estar mais aqui. Eu estou te deixando, porque eu estou morrendo. E Dom Pedro não leva muita fé nisso, ela vai me deixar nada, não vai se divorciar, ela não é doida, ela não é maluca, e foi embora, porque ele tinha a guerra da Cisplatina para lutar, e ele foi até a guerra, e ele vai para a guerra em novembro, e em meados de dezembro ele recebe a notícia de que Leopoldina havia morrido, né? Ela teve diversas complicações, e acabou morrendo por conta do filho que perdeu e também pela depressão e pelo desgosto que Dom Pedro deu para ela. E Dom Pedro nunca superou isso e em 1828, com o povo odiando Domitila e detestando tudo aquilo que tinha acontecido, Dom Pedro pede que Domitila volte a morar em São Paulo e saia do Rio de Janeiro, né? Domitila, que na época, a princípio, não saiu, e começou a suspeitar que tinha alguma coisa de errado, porque que Dom Pedro abriu mão do amor que ele tanto tinha vivido e amado, era porque Dom Pedro já tinha outro caso, Dom Pedro estava tendo um caso com a baronesa, irmã de Domitila, a qual Domitila descobriu e ainda tentou matar a sua própria irmã. Para você ver, é um caso de novela mesmo. No fim, Dom Pedro chotou Domitila de volta para São Paulo, e nós sabemos o que aconteceu alguns anos depois. Dom Pedro, ele volta para Portugal, né? Luta contra o seu irmão e tem todo aquele caso, e morre aos 35 anos de idade, dizendo que a maior dor da vida dele foi ter perdido a sua grande esposa, a sua grande mulher, que foi Leopoldina, da qual ele não valorizou. E morreu de tuberculose aos 35 anos. Domitila, que viveu até os 70 anos e morreu em São Paulo. E isso é um fim para uma história que poderia ter sido diferente, para uma mulher que tocava tantos instrumentos, uma mulher que escrevia tão bem e que viu no Brasil uma potência, um potencial país de grandeza, que poderia ter dado um olhar diferente para o nosso país e poderia ter investido. Mas ela mesma diz em suas cartas que aqui ela era ridicularizada simplesmente por gostar de ler e por amar a ciência, né? Houve momentos em que Dom Pedro passou a prendê-la dentro do castelo, dentro da sua casa, dava 8 horas da noite, ela tinha que dormir, porque Dom Pedro ia pra farra, ia se divertir e ela tinha que ficar dentro de casa. Uma mulher que deveria ser mais dita nos livros, uma mulher que teve uma influência muito grande na independência do Brasil, no Dia do Fico, uma mulher que influenciou muito nos museus, assim que a família real chegou aqui no Brasil, que teve um avanço muito grande na cultura, que tentou fazer com que Dom Pedro I tivesse cultura, mas não teve jeito, era um cara turrão mesmo, era truculento, né? E ela não conseguiu, e morreu ainda assim amando esse homem que nunca amou de verdade. E para a musiquinha agora, um momento triste é saber que uma mulher como essa, que foi uma mulher tão especial, não é tão aclamada, não é tão dita nos livros de história, e quem sabe um dia nós possamos dar mais valores aos verdadeiros heróis da história brasileira, que são pouquíssimo citados. Nós temos heróis de fábulas, heróis de fabulação, e heróis de verdade, que amavam o país de fato, a gente não fala. Nem nos livros de história, nem dentro das salas de aulas, nem nos vestibulares. Então é momento de nós começarmos a valorizar as pessoas que de fato amaram o nosso Brasil desde o início. Um beijo e tenham todos uma ótima sexta-feira. Fui!